Os corredores do hospital nunca estão realmente vazios. Mesmo na madrugada mais silenciosa, quando os monitores cardíacos emitem seus bips monótonos e as luzes piscam de maneira intermitente, há algo no ar, algo que se move entre os leitos ocupados e as macas frias do necrotério. Os médicos não falam sobre isso. As enfermeiras se entreolham, trocando olhares de compreensão silenciosa, mas nunca colocam em palavras o que sabem ser real. O medo não é mencionado, mas todos já sentiram. Eu costumava rir dessas histórias. Diziam que, após a morte de certos pacientes, coisas estranhas aconteciam. Objetos se moviam sozinhos, vozes sussurravam entre as cortinas, e às vezes, até os próprios mortos pareciam se recusar a descansar. Mas era tudo superstição. Até a noite em que eu vi com meus próprios olhos. O que aconteceu naquela madrugada mudou tudo. Não foi uma alucinação, não foi cansaço. Aquilo estava lá, e ainda está. Meu nome é Dr. Gabriel Antunes, e sou médico há mais de 15 anos. Trabalhei em diversas áreas da medicina, mas foi na emergência de um grande hospital que passei a maior parte da minha carreira. Como qualquer profissional da saúde, vi coisas que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Corpos mutilados, rostos desfigurados por acidentes, vítimas de violência em estados irreconhecíveis. Vi a vida escapar pelas mãos, mesmo quando fazíamos tudo certo. Mas nunca, em todos os anos de profissão, imaginei que um dia o problema não seria manter alguém vivo, mas garantir que ele ficasse morto. O Hospital São Vicente era um prédio antigo, cheio de corredores estreitos, paredes descascadas e portas de madeira que rangiam com o menor movimento. Algumas alas estavam sempre vazias, trancadas com correntes que nunca vi ninguém abrir. Os mais antigos do hospital contavam histórias. Falavam de pacientes que nunca foram embora, de sombras que cruzavam os corredores durante a madrugada e de vozes que ecoavam do necrotério, mesmo quando não havia ninguém lá dentro. Eu nunca dei ouvidos a essas histórias. Sempre acreditei na ciência, na medicina, no mundo tangível e explicável, até que uma sequência de eventos me obrigou a reconsiderar tudo. Naquela noite, um paciente chegou à emergência com um grave ferimento no peito. Um homem de cerca de 50 anos, encontrado desacordado na rua, sem documentos, sem identidade. Fizemos o possível, mas ele não resistiu. O monitor cardíaco apitou a linha reta. Era apenas mais um caso, mais uma morte que entraria para as estatísticas. O protocolo foi seguido à risca. Constatamos o óbito, encaminhamos o corpo para o necrotério e lavamos as mãos para seguir com a próxima emergência. Mas naquela noite, naquela maldita noite, o hospital não o deixou ir embora. Na medicina, lidamos com a morte de forma prática. Quando um paciente morre, seguimos um protocolo rígido. O corpo é coberto, a ficha é preenchida e a equipe do necrotério se encarrega do resto. Nada de sentimentalismo, nada de misticismo. Mas naquela noite, algo me fez hesitar. Enquanto preenchia a papelada, senti um arrepio frio percorrer minha nuca. Olhei ao redor, mas a sala de emergência estava vazia, exceto por mim e a enfermeira Natália. O hospital já era silencioso durante a madrugada, mas aquela noite parecia ainda mais silenciosa. O ar estava pesado, como se alguém estivesse me observando. Tentei ignorar. Terminei os papéis e autorizei a remoção do corpo. 2 enfermeiros empurraram a maca pelo corredor comprido que levava ao necrotério. Eu deveria ter seguido com a minha rotina, mas algo dentro de mim dizia que aquele caso não terminaria ali. 1 hora depois, Natália entrou na sala de repouso com uma expressão preocupada. "Doutor, você encaminhou o paciente do ferimento no peito, certo?" Ela perguntou, segurando a prancheta contra o peito. Assenti. "O que houve?" Ela hesitou por um momento antes de se aproximar. "Recebemos uma ligação do necrotério. O corpo se mexeu." Eu franzi a testa. "Como assim se mexeu?" O legista disse que, quando ele foi colocar o corpo na câmara fria, percebeu que os braços estavam em uma posição diferente da que deixamos.
Ele achou que fosse um erro e tentou ajeitar, mas quando virou as costas, os braços voltaram. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Isso não faz sentido, murmurei. Natália concordou, os olhos arregalados. Doutor, eu nunca vi o legista daquele jeito. Ele está pálido, tremendo. Disse que ouviu um som estranho, como se alguém estivesse respirando ali dentro. Um calafrio subiu pela minha espinha. O necrotério ficava no subsolo do hospital. Um lugar frio e úmido, iluminado apenas por lâmpadas fluorescentes piscantes. Uma vez lá dentro, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo gotejar dos canos antigos. Algo dentro de mim dizia para não descer, para ignorar. Mas eu sou médico. Sou movido pela lógica, pela ciência. Então peguei meu jaleco e fui. Os corredores estavam vazios. O eco dos meus passos ressoava pelo hospital. Quando cheguei à porta do necrotério, hesitei. Uma sensação ruim me envolveu, como se algo do outro lado estivesse me esperando. Respirei fundo e empurrei a porta. A primeira coisa que notei foi o cheiro de formol. A segunda foi o legista, sentado em um canto da sala, o olhar fixo na câmara fria onde havíamos colocado o corpo. Doutor Gabriel, sua voz saiu trêmula. Eu juro por Deus. O morto se mexeu. Foi quando a porta da câmara fria começou a ranger sozinha. E então, o som de um suspiro preencheu a sala. O ar da sala parecia ter se tornado mais denso, mais pesado. Meus pulmões protestavam a cada inspiração, como se algo invisível estivesse me apertando. O som do suspiro ainda ecoava, reverberando nas paredes frias do necrotério. O legista, acuado no canto, não desviava o olhar da porta da câmara fria. Ele tremia dos pés à cabeça, e eu pude ver gotas de suor escorrendo por sua testa, mesmo com o ambiente gelado. Doutor, sua voz mal saiu. Isso não é possível. Eu quis responder. Quis dizer que tudo aquilo era um mal-entendido, que os nervos post-mortem podem causar pequenos espasmos nos cadáveres. Mas eu sabia que aquilo não era espasmo. A porta da câmara fria se moveu mais uma vez, rangendo, lentamente. Senti meu coração disparar dentro do peito. A lâmpada fluorescente acima de nós começou a piscar violentamente, lançando sombras erráticas por todo o cômodo. E então, tum, um baque surdo contra o metal. O som veio de dentro da câmara fria. O legista engasgou um soluço e tapou a boca com a mão, o olhar fixo na porta de aço. Tum, tum. Dessa vez, o som foi mais forte, como se algo estivesse tentando sair. De repente, a lâmpada explodiu acima de nós, mergulhando a sala em uma penumbra apavorante. O cheiro de queimado se misturou ao odor químico do formol, criando uma atmosfera sufocante. E então, a porta da câmara fria se abriu sozinha. Eu não queria olhar. Cada fibra do meu ser gritava para que eu corresse, mas algo me forçava a encarar. A porta rangeu, revelando a escuridão profunda do interior da câmara. O lençol branco que cobria o corpo do paciente começou a se mover. Primeiro um tremor sutil, depois um movimento brusco. E então, ele se sentou. O lençol deslizou pelo cadáver, revelando um rosto pálido, os olhos arregalados e fundos, totalmente negros, sem um único traço de vida. Os lábios se abriram devagar e um som escapou. Um suspiro longo e gélido, como se estivesse tentando puxar o ar de volta para seus pulmões mortos. O legista arfou, as mãos agarrando os próprios joelhos com tanta força que suas unhas cravaram na pele. Eu, por outro lado, fiquei paralisado. Meu corpo não respondia. O cadáver virou a cabeça lentamente para mim. Seus olhos vidrados e negros encontraram os meus. Então, num movimento brusco e impossível para qualquer ser humano, ele saltou da maca. A sala foi tomada por um vento gelado, como se a morte estivesse nos abraçando. O legista soltou um grito desesperado e tentou correr, mas tropeçou nos próprios pés e caiu no chão. Eu, por outro lado, permaneci imóvel. O cadáver deu um passo em minha direção. Outro. E então, ele falou. Uma voz arranhada, rouca, como se suas cordas vocais estivessem em decomposição. Doutor, você me deixou morrer.
Meu sangue gelou. A boca do cadáver se abriu de maneira anormal, a mandíbula se deslocando como se não houvesse mais ligamentos para sustentá-la. Um som baixo e cavernoso começou a emanar dele, algo entre um gemido de dor e um riso macabro. De repente, as portas do necrotério se abriram com um estrondo. A ventania aumentou, derrubando pranchetas, papéis e frascos de vidro que estouraram ao tocar o chão. O cadáver deu um último passo. Ele estava perto o suficiente para me tocar. E então, tudo ficou escuro. A escuridão me envolveu como um manto pesado. Não havia som, não havia movimento. Eu fiquei lá, sem saber se estava consciente ou se já havia sido levado para algum tipo de limbo. O cheiro de formol e de carne putrefata preenchia meus pulmões, fazendo-me engasgar. Mas por mais que tentasse, não conseguia respirar. Era como se o ar não quisesse mais entrar. Senti um toque frio na minha mão. Tentei me afastar, mas meu corpo estava imóvel, aprisionado. Uma pressão começou a me envolver, como se algo invisível estivesse me empurrando para baixo. Eu estava afundando, e a cada segundo, minha visão se tornava mais turva, mais distorcida. Ele estava perto. Eu podia sentir sua presença ao meu lado, o peso de sua respiração morta me sufocando. Doutor Gabriel, você me deixou morrer. A voz do cadáver ressoava em minha mente, não mais como palavras, mas como um eco, uma lembrança distante. Em um último esforço, tentei abrir os olhos, mas tudo ao meu redor estava turvo, escuro, como se eu estivesse sendo levado para algum lugar sem retorno. O frio era cortante. O lugar onde eu estava não parecia mais ser o necrotério. Era algo diferente. Então, uma luz fraca surgiu, quase imperceptível no horizonte. Era como um pequeno ponto de clareza no meio da neblina. E à medida que me aproximava da luz, percebi que não estava sozinho. O cadáver estava lá, parado, observando-me. Agora seus olhos eram ainda mais negros, profundos, sem fundo. Ele não era mais um ser humano. Era algo outro, uma entidade. E eu sabia, com toda a certeza, que estava em algum tipo de limbo. Não era o inferno, mas também não era o mundo dos vivos. Era o lugar onde as almas perdidas vão quando a morte não as leva corretamente. Tentei falar, gritar, mas minha voz não saía. Ele se aproximou mais uma vez, agora com os braços estendidos, como se quisesse me abraçar, me acolher naquele vazio eterno. Você me deixou morrer, agora você vai ficar comigo. E então, tudo se fez silêncio. A luz se apagou. Eu não sabia se estava morto ou vivo. Eu não sabia mais onde estava. Quando recobrei os sentidos, o hospital estava de volta. Eu estava de volta à sala de emergência, com o papel em minha mão, os olhos fixos no formulário que preenchia. Era uma rotina novamente. Nenhum médico em meu redor parecia notar que algo estava errado, mas havia algo diferente. Senti um calafrio subir pela espinha, e então ouvi um suspiro baixo vindo de trás de mim. Girei rapidamente, mas não havia ninguém. O corpo de alguém havia sido levado para o necrotério. E eu sabia, de alguma forma, que a história ainda não tinha terminado. E essa sensação de estar sendo observado nunca mais me deixou. E assim, a história de Gabriel, o médico atormentado pelos ecos da morte, se desenrola em um ciclo que nunca parece ter fim. A sensação de estar observado, de ser vigiado, permanece com ele, lembrando-o de que certas decisões não podem ser apagadas, nem mesmo pela morte. Mas e você? Já se perguntou o que acontece com a alma daqueles que ficam para trás? O que realmente ocorre após o último suspiro, quando as portas da vida se fecham e a morte parece não ser o fim? Se você se assustou com essa história, não perca as próximas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Não sabemos o que nos espera do outro lado, mas uma coisa é certa: se você continuar por aqui, vai descobrir mais sobre os mistérios que nos cercam. Fique atento. A próxima história pode ser sobre você.
costumava pensar que o meu trabalho como médico legista era apenas uma questão de rotina: observar, examinar e documentar. Mas houve um caso que nunca consegui deixar para trás, que mudou tudo. Uma morte aparentemente simples, uma autópsia sem nada de incomum. Ou assim eu pensava. Quando comecei a dissecação, não estava apenas lidando com o corpo. Algo me observava. Algo que eu não podia explicar. E o pior, algo que ainda me persegue. Porque a morte não é o fim. Às vezes, ela é apenas o começo. Meu nome é Dr. Gabriel Almeida, médico legista há mais de 15 anos. Trabalhei em diversos hospitais e necrotérios, mas sempre fui atraído pela frieza e silêncio das câmaras mortuárias, onde cada corpo tem uma história, um mistério oculto em seus ossos e tecidos. Naquela manhã, o cheiro de formol era mais intenso do que o normal, como se o ar estivesse saturado com o peso de algo sinistro que eu não podia ver. O necrotério estava vazio, exceto por um corpo recém-chegado. Uma mulher de meia-idade, aparentemente saudável, sem qualquer histórico de doenças, mas seu rosto me deixou inquieto. Seus olhos estavam arregalados, como se tivesse morrido em um susto profundo. Mas a autópsia indicava o contrário. Morte por causas naturais. Eu me preparei para o corte, liguei a lâmpada sobre a mesa e comecei. No entanto, ao abrir o peito dela, algo me chamou a atenção. Havia uma estranha marca na pele, uma cicatriz que parecia ter sido feita com algo afiado, mas de uma forma que não se parecia com nenhuma lâmina que eu conhecia. A cada movimento, a cada corte que eu fazia, parecia que o corpo reagia, como se ele estivesse tentando me dizer algo que eu não estava preparado para ouvir. A cada novo corte, algo mais estranho acontecia. Eu tentava ignorar, pensando ser apenas o cansaço ou a tensão do meu trabalho diário. Mas conforme avançava na autópsia, o ar dentro da sala se tornava mais denso, mais pesado. Eu percebi que estava começando a suar, algo incomum para mim, já que estou acostumado com a frieza do necrotério. Mas aquilo era diferente, como se o ambiente estivesse pulsando. Eu olhei para a lâmina que ainda estava em minhas mãos, e então algo aconteceu. A luz fluorescente acima da mesa piscou, e por um instante, tudo ficou escuro. Uma sensação gelada percorreu minha espinha. Quando a luz se acendeu novamente, me deparei com algo que fez meu coração parar por um segundo. A mulher. Seus olhos estavam fechados agora, mas isso não era possível. Eu tinha visto seus olhos arregalados antes de começar o trabalho. Aquilo não fazia sentido. O mais perturbador, no entanto, era o que estava escrito na pele dela. A cicatriz. Agora ela parecia mais definida, como se tivesse se expandido enquanto eu cortava. Eu toquei a marca com os dedos, e no momento em que fiz isso, o corpo se contraiu. Não era possível. Ela estava respirando. Eu dei um passo atrás, o medo começando a me consumir. O relógio na parede fez um som baixo, quase como um sussurro, um estalo. A sala parecia ter se tornado mais fria, e a sensação de estar sendo observado me tomou por completo. Olhei novamente para a mulher, e agora algo que eu jurava não ter visto antes estava ali. Suas mãos, rigidamente esticadas, estavam agora em uma posição diferente. Não mais abertas sobre a mesa, mas fechadas em punho, como se quisessem agarrar algo ou alguém. Eu me aproximei mais, o desejo de entender o que estava acontecendo me consumia. Mas quando estava prestes a tocar sua mão, a porta do necrotério se abriu com um estrondo, um som tão forte que fez meu corpo tremer. Fui pego de surpresa, mas ao olhar para a porta não havia ninguém lá. Apenas o corredor vazio e silencioso, sem uma explicação para o que eu acabara de ouvir. E então, algo mais aconteceu. O rádio de comunicação, que sempre estava em silêncio, ligou sozinho. Uma voz fraca e arrastada sussurrou através da estática. Você não deveria estar aqui. Meu coração disparou quando ouvi a voz pelo rádio. Você não deveria estar aqui. As palavras ecoaram na minha mente. Mas não havia tempo para refletir. O que quer que estivesse acontecendo ali
Estava escalando rapidamente. Eu olhei para a mulher na mesa e o pior aconteceu. Seus olhos se abriram. Não de maneira normal, como se fosse um reflexo natural. Não. Eles se abriram lentamente, com um estalo baixo, como se algo interno estivesse forçando aquele movimento. Eu congelei. Sua expressão estava vazia, sem vida. Mas de algum modo, algo se movia dentro daquele olhar. Algo que me observava com uma intensidade que eu nunca tinha sentido antes. Antes que eu pudesse reagir, a sala começou a tremer. O chão se sacudia com força, como se uma força invisível estivesse se espalhando de dentro do corpo da mulher. O teto estalou e as lâmpadas acima começaram a piscar de forma frenética. Um vento gelado invadiu a sala, como se algum portal tivesse sido aberto dentro daquele necrotério. E então, o pior, a mulher começou a falar. Sua boca se abriu lentamente e as palavras saíram em um sussurro arrastado, como se sua garganta estivesse rasgada, como se ela estivesse sendo forçada a falar contra sua vontade. Eles não deviam saber. A voz era uma mistura de sofrimento e fúria, e de repente a mulher levantou-se da mesa. Não de maneira humana. Não havia um movimento natural. Ela se ergueu com um estalo grotesco dos ossos, como se os músculos e as articulações estivessem sendo manipulados por uma força desconhecida. O pavor tomou conta de mim. Eu tentei recuar, mas meu corpo estava paralisado, como se algo estivesse me mantendo no lugar. A sala estava escura, mas eu podia ver a silhueta dela se aproximando. A cada passo, um som áspero de ossos quebrando e pele se rasgando era ouvido. Seus olhos fixaram-se em mim e eu não pude mais desviar o olhar. Havia algo ali, algo que não era humano, algo que estava se arrastando das profundezas de um pesadelo que eu nunca soubera existir. Você sabe o que acontece agora? Sua voz era quase irreconhecível, mas cheia de raiva e dor. Você invadiu o espaço do que já morreu. Agora, o que morreu vai te buscar. As palavras dela foram como um golpe no meu peito. Foi aí que a luz finalmente se apagou por completo. A escuridão tomou conta do necrotério, mas mesmo assim, algo estranho aconteceu. Eu ainda sentia a presença dela, mais forte do que nunca, mesmo sem conseguir ver claramente. O silêncio era absoluto, como se até o ar tivesse parado de se mover. Eu queria gritar, correr, mas as palavras da mulher ainda ecoavam na minha mente. O que morreu vai te buscar. A sala estava completamente vazia agora, exceto por mim e a sensação de algo que se movia nas sombras. Eu tentei alcançar a porta, mas, ao dar o primeiro passo, uma dor aguda me atingiu na cabeça, como se algo tivesse me perfurado de dentro para fora. Meus joelhos falharam e eu caí no chão. Eu sabia o que estava acontecendo. Era a marca que eu tinha visto no corpo da mulher. Ela não era uma cicatriz comum, não era uma simples ferida curada. Era uma marca de algo muito pior, algo que transcende a morte. E agora, eu estava marcado. Sentia um peso crescente em minha cabeça, como se ela estivesse se expandindo dentro de mim. A dor aumentava, mas no fundo, havia algo mais, algo que eu ainda não conseguia compreender completamente. A porta do necrotério se abriu novamente, mas desta vez não era o som vazio de uma porta batendo. Era a sensação de algo vivo, algo que não deveria estar ali. Olhei para o corredor e então vi. A mulher estava parada na entrada, mas não era ela. Não mais. Sua figura estava distorcida, como se fosse uma sombra, uma cópia deformada do que havia sido. Ela não falava, mas seus olhos estavam fixos em mim, mais penetrantes do que nunca. E eu sabia que ela estava esperando por algo. Foi quando percebi. Eu não estava mais sozinho. Havia mais pessoas atrás dela. Silhuetas de corpos empilhados, mortos, mas de alguma forma ainda ali, como se estivessem presos naquele limbo. E eu soube, no fundo da minha alma, que eu nunca mais sairia daquele lugar. O necrotério, que antes era um local de trabalho, agora era minha prisão, meu inferno pessoal.
Eu não era mais o médico legista. Eu era a próxima vítima, o próximo corpo a ser cortado, o próximo a ser examinado. E como aqueles que vieram antes de mim, eu seria marcado, condenado a vagar entre os mortos. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Nunca sabemos quem pode estar preparado para ouvir as histórias que os outros preferem ignorar. E lembre-se, no fim, todos nós somos apenas fragmentos, pedaços de carne e osso que aguardam ser levados. Não há salvação, só resta a marca, e ela está esperando. Eu estava lá, no fundo do corredor. Os passos, eles vinham atrás de mim, tão claros quanto o ar gelado que eu sentia na pele. Não era uma alucinação, não era o vento, era algo muito mais sinistro, algo que já estava lá antes de mim e que, de algum jeito, sempre soubera onde eu estava, o que eu estava pensando. Eu tentei correr, tentei gritar, mas minha voz não saía. E por um instante eu sabia, já estava morto. Mas o que isso significava exatamente? Eu não sei exatamente quando a morte chegou, mas sei que a vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Tudo começou com uma sensação estranha, uma mudança no ar, como se a própria atmosfera tivesse se tornado mais densa. O hospital, onde eu trabalhava como enfermeira, parecia normal para os outros, mas para mim, havia algo ali, algo que não conseguia compreender. As paredes de aço e vidro refletiam um ambiente frio, mas para mim, tudo parecia distorcido. O corredor longo e estreito, onde as luzes fluorescentes piscavam esporadicamente, sempre foi um lugar de inquietação. Havia algo ali que me observava, uma presença invisível, mas palpável. Eu sabia que não era só a pressão dos turnos intermináveis, não era só o cansaço. Era algo muito mais profundo, algo que eu não conseguia descrever. Naquela noite, após o expediente, decidi tomar um atalho, algo que nunca fazia. O corredor de emergência estava vazio, silencioso, exceto pelo som do meu próprio batimento cardíaco. Foi ali que o vi pela primeira vez. A figura de um homem, mas não era um homem comum. Seu rosto era indistinguível, como se sua pele tivesse sido apagada pela própria morte. Eu passei por ele sem sequer perceber, até que ouvi a sua voz. Não era uma voz humana, mas algo entre um sussurro e um grito abafado. "Você não está sozinha", disse a voz, e foi só então que percebi que ele não estava falando comigo. Ele falava para alguém que estava atrás de mim. Fui envolvida por uma sensação de pânico, mas antes que pudesse reagir, ele desapareceu. Ao voltar para minha casa naquela noite, meu celular tocou, mas não havia ninguém na linha. Era só um ruído baixo, quase um murmúrio. O que quer que fosse estava me seguindo, estava me observando. Os dias seguintes foram um borrão, uma mistura de cansaço e uma crescente sensação de desespero. Eu tentava me convencer de que tudo não passava de uma ilusão. Talvez o estresse no trabalho estivesse começando a afetar minha mente, ou talvez estivesse apenas cansada demais para processar as coisas corretamente. Mas a verdade era que, toda vez que fechava os olhos, algo parecia me vigiar. Algo estava esperando. Algo estava me seguindo. Na manhã seguinte, ao chegar para mais um turno no hospital, percebi que as coisas haviam mudado. As luzes do corredor, antes tão frias e impessoais, agora pareciam brilhar com uma intensidade assustadora e o ar estava mais denso, mais pesado. Ao passar pela área da emergência, tive a sensação de que alguém me observava. Aquele mesmo olhar gelado, como se alguém estivesse esperando que eu fizesse algo. Ou talvez algo estivesse esperando que eu não fizesse. Foi quando vi a primeira evidência de que não estava sozinha. No quadro de avisos da enfermaria, algo estava escrito, mas não pelas mãos de nenhum dos funcionários. A tinta ainda estava fresca, escorrendo pelas bordas das palavras. "Saia antes que seja tarde demais", dizia a mensagem. Meu coração disparou. Era impossível que alguém tivesse feito aquilo. Não havia ninguém no hospital além de mim e dos pacientes, e todos estavam ocupados em seus próprios turnos.
Ao tentar ignorar aquilo e seguir com meu trabalho, comecei a ouvir algo estranho. Durante a noite, enquanto me dirigia ao refeitório, os sons de passos começaram a ecoar ao meu redor. Primeiro, eram distantes, depois mais próximos. Quando parei, os passos pararam também. Girei sobre meus calcanhares e a sensação de que alguém estava ali, observando-me, se intensificou. Mas estava sozinha. Pus de lado meus medos e segui adiante. Mas quando entrei no refeitório e peguei um copo d'água, o som do telefone foi o suficiente para me fazer tremer. Peguei o celular. Era uma chamada desconhecida. Hesitei, mas atendi. A respiração do outro lado era pesada, como se alguém estivesse se esforçando para falar. Você ainda não entendeu. Você não vai escapar. A linha se cortou abruptamente. Naquela noite, ao voltar para casa, o clima estava estranho. O vento frio e úmido parecia carregar consigo um cheiro de morte. O som dos passos ainda ecoava em minha cabeça, me perseguindo por toda a rua. Quando entrei em casa, tudo parecia normal, mas algo estava errado. A luz da cozinha piscava e a TV estava ligada, embora eu tivesse certeza de que a desligara antes de sair. Mas não era isso o mais perturbador. Na tela da TV, uma imagem apareceu. Era o meu rosto, mas eu não estava sorrindo como nas fotos normais. Não, naquela imagem, meus olhos estavam arregalados e o sorriso que eu exibia era distorcido, macabro. A voz do homem voltou, como um sussurro entre os estáticos da televisão. Você está quase lá, mas ainda não é o suficiente. Tentei desligar a TV, mas a tela ficou preta e a sensação de que algo estava por trás de mim cresceu. Virando-me rapidamente, não vi ninguém, mas o ar estava tão pesado, quase insuportável. Um suspiro gelado me tocou na nuca e uma voz baixinha, quase inaudível, disse: "Você não está viva." Eu não conseguia mais distinguir onde terminava a realidade e começava o pesadelo. Os dias, que antes eram uma sequência de turnos e rotina, agora se entrelaçavam em uma espiral de paranoia e terror. Eu não sabia mais se estava viva ou se algo me mantinha presa entre os dois mundos. Naquela noite, enquanto caminhava pelo hospital, uma sensação de urgência me tomou. Algo estava prestes a acontecer, algo que não poderia ser evitado. O ar estava denso, como se toda a energia do ambiente estivesse comprimida, aguardando o momento certo para se libertar. Passei por várias portas, todas trancadas, exceto uma. A porta da sala de exames estava aberta, e ao entrar, a primeira coisa que notei foi o silêncio profundo, esmagador. Não havia sinais de vida, mas havia algo ali. No centro da sala, uma cadeira estava girando sozinha. O som do metal contra o piso gelado era insuportável, mas o que mais me assustava era o fato de que aquela cadeira parecia me chamar, como se soubesse que eu estava ali. Eu hesitei, mas um impulso estranho me arrastou para mais perto. Quando olhei para o espelho à minha frente, não era o meu reflexo que eu vi. Era outra mulher. Ela estava parada atrás de mim, os olhos fixos em meu rosto com uma intensidade quase possessiva. A voz, aquela voz que me perseguia, sussurrou de novo: "Você não entende o que está acontecendo com você. Você já foi, mas sua alma não pode ir. Ela está presa." Eu tentei gritar, tentei correr, mas minhas pernas estavam paralisadas. O espelho refletia uma cena bizarra. Eu estava ali, mas meu reflexo sorria de volta para mim com um sorriso grotesco. O ar ficou mais denso e a sensação de estar sendo observada se intensificou. Eu estava completamente sozinha, ou pelo menos achava que estava. De repente, as luzes começaram a piscar e a temperatura da sala caiu drasticamente. Eu podia ver a minha respiração condensando no ar, mas o mais perturbador era a visão do reflexo de outra pessoa se movendo atrás de mim no espelho. Ela estava se aproximando, com os olhos vazios, como se fosse uma casca de algo que já não era humano. A figura se aproximava, e ao mesmo tempo, uma sensação de desespero tomava conta de mim. O silêncio foi quebrado por um grito estridente. Não foi o meu, não foi de alguém ao meu redor, mas algo que ecoava da parede, do teto. Algo que se alimentava da minha própria alma. Eu tentei me afastar, mas não conseguia.
Eu estava preso, e enquanto a figura no espelho estendia a mão em direção ao meu corpo, eu percebi o mais horrível de tudo. O rosto refletido não era mais o meu, era o homem que eu tinha visto antes. O homem que estava morto. Você finalmente entende? Ele disse, sua voz fria e distante. Você nunca irá sair daqui. Você está com a gente agora. Eu não sabia mais se estava acordada ou se havia caído em algum tipo de pesadelo eterno. Tudo ao meu redor parecia turvo, uma mistura de sombras e silhuetas distorcidas. O ar estava pesado, sufocante, como se a realidade estivesse sendo comprimida em torno de mim. Eu não conseguia mais distinguir o que era real, o que era sonho, o que era morte. Mas uma coisa era clara. Eu não estava sozinha. Quando o homem no espelho tocou minha pele, senti o gelo se espalhando por meu corpo. Seu toque era como se uma parte de mim fosse arrancada, algo profundo, algo que não podia ser nomeado. A dor foi excruciante, mas ao mesmo tempo, estranhamente, me senti aliviada, como se, de alguma forma, essa fosse a única maneira de escapar de tudo isso. Eu olhei ao redor, mas o hospital parecia ter mudado. As paredes estavam mais escuras, mais distorcidas, como se o lugar estivesse se desintegrando. A sensação de desespero se intensificava a cada segundo. Algo estava errado, mas eu não conseguia identificar o quê. Eu estava indo embora. Mas para onde? A morte? O limbo? Ou talvez algo ainda mais sombrio? Então, no meio do caos, eu vi uma figura, alguém que eu reconheci. Não era o homem do espelho, mas alguém que eu conhecia muito bem. Uma mulher, com os olhos vazios, com o mesmo olhar de desespero que eu havia visto no espelho. Ela estava parada no centro da sala, mas não havia expressão em seu rosto, apenas uma presença silenciosa, como se estivesse aguardando algo. A respiração doente e pesada do homem se misturava com o som das vozes sussurrando ao meu redor. Uma cacofonia que me enlouquecia, mas o olhar da mulher, seus olhos vazios, parecia me atravessar, como se eu fosse apenas uma peça nesse jogo infernal. O que ela queria de mim? O que todos queriam? Antes que eu pudesse reagir, ela se aproximou lentamente, mas com uma calma assustadora. Cada passo parecia ecoar pelo corredor vazio, até que ela parou bem na minha frente. Ela olhou para mim com uma expressão que era ao mesmo tempo vazia e cheia de dor. Não disse uma palavra, mas eu sabia. Eu sabia que não havia mais saída. Eu já estava perdida há muito tempo. Você não entende, disse uma voz em meu interior, a voz que eu conhecera tão bem. Você não pode escapar. Eu não consegui mais respirar. O medo tomou conta de mim com uma intensidade que não conseguia descrever. O hospital agora parecia mais um abismo sem fim, uma prisão que me mantinha em seus grilhões. Eu estava sozinha, mas não estava livre. Nada mais fazia sentido, pois eu já não era mais o que era antes. E, no entanto, ao fundo, uma luz fraca piscou. Uma única luz, uma única esperança. Mas quando a segui, eu soube que não era um caminho para a liberdade. Era uma armadilha, uma última tentativa do abismo para me prender, para me fazer entender que eu nunca mais teria um fim. Eu nunca mais teria paz. Eu estava ali, presa, para sempre. E quando a luz se apagou, eu soube que minha alma nunca escaparia. A luz apagou. O silêncio tomou conta novamente e eu me vi sozinha, novamente. Mas essa solidão era diferente, mais profunda, mais eterna. Enquanto o hospital se desvanecia ao meu redor, eu sabia que nunca mais escaparia daquele lugar, daquele ciclo infernal que se repetia sem fim. Se você está assistindo a essa história, talvez seja tarde demais para você também. Ou talvez, como eu, você ainda não tenha percebido a verdadeira dimensão do que nos aguarda após a morte. O que aconteceu comigo, o que aconteceu com ela, com todos que já passaram por aqui, ainda está acontecendo e pode acontecer com você também. Se você acredita que está a salvo, que essa história não vai se repetir em sua vida, pense de novo. O que aconteceria se você estivesse no meu lugar?
se estivesse sendo observado por olhos vazios, uma presença que não pode ser explicada, um terror imortal que nunca cessaria. Enquanto você escuta, enquanto você assiste, lembre-se, você está sendo observado. Talvez agora, talvez em algum outro momento. E quando o abismo chamar por você, não haverá ninguém para ajudá-lo. Apenas a escuridão e a luz que se apaga. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre o que nos espera após a morte, confira outros vídeos no canal e compartilhe suas opiniões. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir o que vem por aí. Mas cuidado, o que você descobre pode ser a última coisa que você consiga entender. Nos vemos na próxima. Ou talvez não. Eu vi algo que não deveria ter visto, algo que ninguém deveria ver. Eles dizem que a morte é um descanso, um fim tranquilo, mas eu aprendi da maneira mais difícil que, para alguns, a morte é apenas o começo. Quando o paciente morreu, algo mais despertou. Algo que me seguiu, algo que começou a se aproximar com cada respiração que eu dava. Não estou falando de uma doença, nem de uma falha médica. Estou falando de algo muito mais profundo e muito mais sombrio. Eu era um médico dedicado, com anos de experiência em emergências, atendendo a todos os tipos de pacientes. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela noite. O hospital, uma estrutura antiga, sempre parecia ter algo de sombrio. As paredes, que rangiam com o peso dos anos, pareciam guardar segredos que eu nunca queria conhecer. Aquele dia começou como qualquer outro. Eu estava de plantão. Os corredores estavam silenciosos e os outros médicos pareciam tão cansados quanto eu. Mas então, algo aconteceu. Um paciente chegou em estado grave. Era um homem de meia idade, com uma expressão pálida e sem vida, respirando com dificuldades. A equipe fez o que podia, mas no fim das contas, o pior aconteceu. Ele morreu ali, sob nossas mãos. Eu assinei o atestado de óbito, mas algo naquele momento me deixou desconfortável. O olhar dele, eu poderia jurar que ainda havia algo nos seus olhos, algo que não deveria estar lá, algo que ninguém mais pareceu notar. Após o ocorrido, fiquei sozinho na sala de plantão, tentando processar tudo o que havia acontecido. Foi quando ouvi o som. Uma respiração suave, mas inconfundível, como se alguém estivesse ali, ao meu lado. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. A luz na sala piscou e uma sensação de frio tomou conta do ambiente. O hospital parecia agora um lugar estranho, como se tivesse se transformado. Algo estava errado, e eu sabia que estava prestes a enfrentar algo que não conseguiria compreender. Nos dias que se seguiram, a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. A cada passo, sentia o peso de algo invisível, uma presença que se aproximava, mas que eu não podia ver. Eu tentava ignorar, convencer a mim mesmo de que estava apenas cansado, ou que o estresse do plantão estava me afetando. Mas as coisas começaram a acontecer de uma forma que não pude mais negar. Foi em uma noite particularmente quieta, quando o hospital estava quase vazio, que comecei a ouvir os sons. Não era apenas a respiração. Era como se passos leves estivessem ecoando nos corredores, mas ninguém estava por perto. Fui até a sala de emergência, onde as luzes tremeluziam, e quando cheguei, vi algo que me fez congelar no lugar. Na mesa de exames, o corpo do paciente que havia morrido estava lá, mas algo estava errado. Seu braço, que havia sido colocado em uma posição relaxada após a morte, agora estava esticado, como se estivesse tentando alcançar algo. Eu olhei para o rosto dele, ainda pálido e rígido, e algo no fundo de seus olhos me fez estremecer. Eles pareciam vivos, mas isso não era possível. Ele estava morto. Quando a porta se fechou atrás de mim com um estalo, eu senti a temperatura cair bruscamente. A sala agora estava fria demais, e o ar parecia denso, pesado. Olhei para o corpo mais uma vez, e em um susto,
Vi que sua boca estava ligeiramente aberta, como se quisesse dizer algo, mas nada saía. A sensação de claustrofobia aumentou e a pressão em meu peito se intensificou. Senti um arrepio percorrendo minha espinha e antes que pudesse reagir, a luz se apagou. No escuro pude ouvir uma risada baixa, quase imperceptível, mas cheia de malícia. A risada do paciente. Não era possível, mas era real, tão real quanto o meu próprio medo. E então, a porta da sala se fechou com um barulho surdo, trancando-me dentro. A respiração, que antes estava leve e suave, agora estava mais forte, como se alguém estivesse respirando atrás de mim. Eu virei rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas a sensação de estar sendo cercado por algo que não podia ver, mas que definitivamente estava ali, esperando. Algo que não havia morrido. Algo que havia despertado com a morte do paciente. Naquele momento, a única coisa que eu sabia com certeza era que estava em perigo, mas eu não sabia de quê, nem como me defender. Naquela noite, o hospital se tornou um lugar irreconhecível. O que antes era um ambiente clínico e impessoal, agora parecia um labirinto de sombras, e eu estava preso nele. A sensação de ser observado era insuportável, como se olhos invisíveis me seguissem a cada movimento, esperando o momento certo para agir. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Os sussurros estavam por toda parte, ecoando nos corredores, nas paredes, até mesmo no ar. O frio era insuportável e, de repente, as luzes começaram a piscar de forma frenética, como se algo estivesse tentando se manifestar. A cada flash, as sombras nas paredes se distorciam, formando figuras que pareciam se mover. Decidi investigar o que estava acontecendo, apesar de meu coração bater forte no peito e da sensação de que não devia. Desci até o necrotério, onde o corpo do paciente estava guardado. A porta estava ligeiramente entreaberta, e eu sabia que não devia entrar. Mas uma força que eu não podia explicar me empurrou para dentro. O corpo estava ali, exatamente onde o havia deixado. Mas algo estava diferente. Os olhos, agora abertos e vazios, fixavam-se em mim. Uma expressão de dor e raiva refletia-se neles, como se estivessem tentando me comunicar algo horrível. A sala estava silenciosa, mas de repente o ambiente ficou pesado, sufocante. Eu tentei dar um passo para trás, mas as portas se fecharam com um estrondo ensurdecedor, trancando-me dentro. O ar estava denso e eu senti como se algo estivesse pressionando contra meu peito, dificultando a respiração. Foi então que ouvi a voz. Não era uma voz humana. Era distorcida, sussurrante, mas cheia de ódio. "Você me matou", dizia a voz, repetindo-se em uma frequência insuportável. "Você me deixou morrer." A frase estava impregnada de uma dor imensa, de uma raiva que parecia transcender a morte. E eu sabia, no fundo, que estava falando com o espírito do paciente. Ele não havia morrido completamente. Algo nele havia se mantido vivo. Algo terrível que não poderia ser ignorado. E agora, ele queria vingança. Ele queria que eu pagasse. O corpo, que antes estava imóvel, começou a se mover. Lentamente, seus braços se ergueram, como se fossem guiados por uma força maligna, e sua boca se abriu. Mas não era um grito de dor. Era um grito de desespero, de raiva. Algo que não poderia ser descrito, mas que parecia rasgar o ar ao meu redor. O frio ficou insuportável e os sussurros se tornaram gritos. Eu tentei correr, mas minhas pernas não me obedeciam. Era como se algo me segurasse, me impedisse de sair dali. A luz piscou uma última vez, e naquele breve instante de escuridão, o paciente apareceu na minha frente, seus olhos vazios fixados em mim. Eu sabia que minha vida estava por um fio, que eu havia acordado algo que não deveria ter sido despertado. A morte naquela noite era apenas o começo, e agora eu estava preso na teia de algo muito maior que eu. Eu acordei no hospital, mas não sabia como. O cheiro do álcool e da desinfecção estava forte no ar, e a luz fria das lâmpadas iluminava meu rosto. Mas algo estava diferente. O ambiente estava quieto.
demasiadamente quieto. A sensação de que algo estava errado persistia, mas eu não conseguia entender o que. Havia um silêncio quase mortal ao meu redor. Olhei ao meu redor e o necrotério estava vazio, como se nada tivesse acontecido. O corpo do paciente, aquele que eu havia assinado a certidão de óbito, não estava mais lá. As portas estavam abertas, mas o frio, aquele frio insuportável que senti nas horas anteriores, não estava mais presente. No entanto, o peso no ar não desapareceu. Eu estava aliviado, mas ao mesmo tempo sentia uma estranha inquietação. Um peso dentro de mim, como se eu ainda estivesse sendo vigiado. Tentei me levantar, mas uma dor lancinante atravessou meu peito, fazendo-me parar. Respirei fundo, tentando recuperar a calma, mas algo ainda me incomodava. A sensação de que eu estava sendo observado não tinha ido embora. Foi então que ouvi uma voz, baixa, quase imperceptível, mas inconfundível. Eu te avisei. Era a voz do paciente, mas não de um modo qualquer. Ele estava ali, de alguma forma, dentro de mim, em minha mente, como uma presença que nunca se afastaria. Ele não havia morrido completamente. Eu sabia disso agora. Não da maneira como imaginamos a morte. Os médicos diziam que eu estava apenas com estresse pós-traumático, que o cansaço havia me levado a delirar. Mas eu sabia que o que vi naquela noite era real. O paciente, ou o que restou dele, havia ficado. Não foi uma questão de erro médico ou falta de recursos. Era algo muito mais profundo. Eu havia acordado algo em sua morte, algo que não deveria ter sido despertado. E naquele momento compreendi que o hospital não era apenas um lugar de cura, mas um portal. Um portal para algo além da morte, onde as almas perturbadas continuam a vagar. Algo que transcende a linha entre a vida e a morte, aguardando aqueles que se atrevem a olhar além do véu. A sensação de ser observado nunca desapareceu. Todos os dias, ao entrar na sala de emergência, eu sentia como se algo ou alguém estivesse à minha espera. E eu sabia, sem sombra de dúvida, que aquele paciente não havia ido embora. Ele estava ainda ali, esperando por mim. Eu sabia que minha única opção era correr, deixar tudo para trás. Mas seria tarde demais. Ele já havia se instalado em minha mente, e o que restava de mim estava prestes a ser consumido. A verdade é que eu nunca consegui escapar. O que aconteceu naquele hospital não foi apenas um pesadelo. Foi o começo de uma maldição que me acompanha até hoje. Cada noite, a voz do paciente retorna em minha mente, sussurrando, dizendo que ele não vai descansar, até que eu pague pelo que fiz. E eu sei que ele não está sozinho. Existe algo mais, algo que se alimenta do medo e da culpa, esperando para me arrastar para um lugar onde não há mais escape. E você que está assistindo a esta história, será que está realmente sozinho? Ou será que algo, uma presença sombria, está observando, esperando, apenas esperando o momento certo para agir? Se gostou dessa história e quer saber mais sobre os mistérios que se escondem nas sombras, não deixe de conferir outros vídeos do canal. Inscreva-se, curta e compartilhe, porque o que acontece depois, ninguém pode prever.